Eu sou natural de Garopaba e eu tinha 8 anos de idade quando os meus pais se converteram e em seguida eu e meu irmão Paulo, mais velho que eu, fomos até a frente do altar quando o pastor fez o convite e ali então nós dobramos os joelhos e aceitamos a Jesus ali nesta data, nesta época. Faz 52 anos isso, já se passaram. Quase. Olha, é coisa que jamais a gente pode esquecer, né? Eu tinha 17 anos de idade e eu havia pedido para o pastor da nossa igreja, que era o pastor Adelino da Mata, que eu queria descer as águas. E um mês antes ele fez um desafio. Se você receber o batismo com o Espírito Santo antes do batismo, então pode descer as águas. E aí nós fomos um culto numa congregação a 16 quilômetros longe da sede e fomos de bicicleta. E quando nós voltamos, que chegamos em Garopaba, eram aproximadamente 10h30 da noite. E nós fomos direto para a casa do irmão Manuel, que tinha oração. Estava uma moça que morava com nós, na nossa casa, e a minha irmã mais velha também, nesta casa do irmão Manuel. E lá chegamos, nós fomos para a oração. E nessa noite, Jesus me batizou com Espírito Santo e com fogo. Eu vi uma tocha de fogo linda acima da minha cabeça, coisa muito gloriosa. E naquela noite, o Senhor também me deu o dom de profecia e de variedade de língua. E naquela mesma noite, o Senhor me usava em variedade de língua e o pastor Adelino, Deus usava ele e interpretava aquilo que o Senhor ia nos dando naquela noite. E acabando daquilo lá, foram quase até meia-noite, e eu morava distante uns 800 metros, quase 1 quilômetro desta casa. E eu lembro que a minha irmã e esta moça que morava com nós, elas foram me segurando, e para mim eu estava andando a 1 metro de altura do chão, flutuando, de tanta glória de Deus. Foi coisa inesquecível que jamais vou esquecer. Foi coisa muito gloriosa. Os caminhos do Senhor. Não, como eu falei, eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade e nunca fui participar nada do mundo assim, de coisa realmente desde 8 anos de idade na igreja. Claro que em toda a caminhada da gente sempre acontece momentos de altos e baixos, né? Época de estar mais ativo na igreja e época de estar sem fazer nenhuma atividade, mais sossegado em casa, né? Parado, como alguns dizem, mas sempre com temor de Deus na vida. Ah, com certeza. Essa é uma pergunta maravilhosa. Que saudade daquele tempo que a gente vivia realmente praticamente 24 horas. Era a vida íntegra para Deus, vivendo vida de oração. Eu ainda solteiro, eu e minha mãe e meu pai, nós dirigíamos durante a semana 4 pontos de pregação. Então nós estávamos na igreja de domingo a domingo, fazendo culto na casa de irmãos, segunda, quarta, sexta e sábado, terça, quinta e domingo na igreja. E era uma vida ativa. Oração, oração e oração, era a vida da gente realmente. Então, é muita saudade, porque naquela época não tinha tanto conhecimento da Bíblia como temos hoje, mas tinha a graça de Deus demais realmente na nossa vida. Olha, irmão, uma das experiências realmente é essa com o batismo com o Espírito Santo, não resta dúvida.
mas no todo o caminhar da nossa vida, são tantas experiências na vida da gente que realmente... quando eu era solteiro, eu me lembro de uma atividade que nós fizemos, eu mais um jovem e mais duas moças juntos, nós saímos de Garopaba e viemos um trabalho na Palhoça, e à noite era uma caravana, o pastor Adelino, que era o nosso pastor, e passamos a noite e dormimos na casa do sogro do pastor Josué, em Paulo Lopes. E de lá nós íamos no outro dia de manhã para Bom Retiro, era um vilarejo de Paulo Lopes, a 8 quilômetros aproximadamente para dentro, era sítio. E nessa noite choveu muito, e era estrada de chão. E essa estrada de chão tinha muitas subidas e descidas, e nós tínhamos que tirar o calçado, arregaçar as calças e passar por dentro da água para ir evangelizar de manhã, e à tarde nós fizemos o culto no ar livre. E nesse culto ganhamos uma alma para Cristo. E isso realmente marcou a nossa vida, que até hoje não tem como esquecer essas coisas tão maravilhosas. Na nossa cidade, em Garopaba, no início do Evangelho, havia algumas perseguições, como algumas pessoas da cidade que chamavam os aleleias, ou durante o culto à noite jogavam pedra, jogavam foguete, mas nada muito grave realmente não. Era até que muito tranquilo. Era mais a igreja. Como pessoal, realmente nunca sofremos nada. Não. A gente foi criado no berço, quase que no berço, com 8 anos de idade, e os meus pais, a minha mãe, realmente, sempre foi uma mulher de Deus, muito autêntica, muito carinhosa, e sempre nos ensinou muito bem a palavra de Deus. Não tinha restrições, cobranças demais quando a gente vinha crescendo, adolescente, a gente até tinha uma certa liberdade, mas ela sempre soube nos conduzir muito bem na igreja, ensinando a palavra de Deus. Então nada que realmente nos viesse mudar da nossa postura, não. Foi muito tranquilo. O maior desafio para um pai cristão nos dias de hoje é criar os filhos no caminho do Senhor, como a Bíblia realmente manda. Criar o filho na igreja não é criar na igreja, isso não faz muita diferença, é criar na palavra de Deus. É um desafio muito grande. O Giliard, ele foi criado, era ele filho único, mas a gente sempre conduziu ele pela palavra de Deus, fazíamos culto doméstico, sempre ensinando a ele a verdade. E realmente não é fácil. Nos dias de hoje, por causa da mídia, do colégio, dos amigos, é realmente uma dificuldade muito grande, porque aquilo que nós ensinamos em casa para os nossos filhos, às vezes é desvirtuado lá fora. E quando eles aprendem o que não deve lá fora, para nós retornar e ensinar a palavra de Deus, realmente é um grande desafio. Não é fácil, precisa ter graça, conhecimento bíblico e oração, para que realmente nós possamos criar e conduzir os nossos filhos na casa do Senhor. Olha, Nesiel, aí você mexeu no meu coração. É difícil explicar a alegria, o gozo, a satisfação
de ter um filho servindo a Deus no ministério, algo que eu jamais imaginava. Eu acho que eu sou o pai mais feliz desta vida. Não tem como dar uma explicação convincente, talvez como você quisesse realmente ouvir, mas o que há dentro de mim, do meu coração, é coisa que transborda de muita alegria. Demais. Porque eu não pedi isso e eu nem imaginava. Então isso é uma dádiva de Deus tão grande, que só quem é pai realmente pode sentir isso no coração. Só posso te dizer, meu amado, que a alegria é muito grande de poder ver um filho, o único filho que Deus nos deu, e está hoje no ministério, e com tanta graça e com tanta sabedoria de Deus, sendo usado por Deus. Isso não tem nenhuma explicação. Olha, como mulher, na Bíblia, que sempre eu tomo por base a atitude dela, é quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria ficou o tempo todo aos seus pés, ouvindo a sua palavra e adorando a Jesus ali. Para mim, essa mulher é de uma atitude louvável, maravilhosa, que todos nós deveríamos tomar, por exemplo, a atitude desta mulher de adoração ao Mestre. Enquanto que a sua irmã estava preocupada com os afazeres da vida, ela foi adorar o Mestre. E isso é um grande exemplo para nós, nos dias de hoje, que no mundo tão capitalista, nós nos preocupamos tanto com as coisas materiais dessa vida, que esquecemos, às vezes, do fundamental, que é estar aos pés do Mestre para adorar. Então, essa mulher, para mim, é um exemplo demais. As 3 características. Olha, humildade, isso jamais deve faltar na vida de um homem, principalmente um ser humano, um homem de Deus. Se faltar a humildade, já está faltando muita coisa na vida dele. Caráter, realmente. Integridade e amor de Deus no coração dele. Com certeza, vai ser um grande homem de Deus, tendo que, além de tantas outras, mas 3 dessas são fundamentais. Honestidade e caráter. Valeu a pena todo o esforço dele. Glória a Jesus. Deixar uma palavra e deixar. Olha, meus irmãos, não resta dúvida que vale a pena todo o sacrifício da nossa vida lutar pela nossa família. Em primeiro lugar, família estruturada são igrejas abençoadas. E servir a Deus não tem preço. Não existe, vale qualquer sacrifício por tudo que Jesus fez por nós e nos deu de graça. Então, meus irmãos, qualquer sacrifício que fizermos é mínimo ainda. Então, não tem nada nessa vida, meus irmãos, que possa valer alguma coisa concernente ao reino dos céus. É muito gratificante. Servir a Deus é coisa maravilhosa. E ter família estruturada, abençoada, servindo a Deus, isso é o maior privilégio aqui nesta vida. Não tem coisa igual. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.